esteja com todos nós, amém? É muito bom, é um privilégio estar aqui mais uma vez falando sobre o nosso Jesus. Não há lugar melhor do que estar na casa dele. E a gente já sente a presença muito forte deste Deus maravilhoso entre nós. Amém? Eu quero agradecer a confiança do pastor Jorge, da pastora Miriam, por estar aqui hoje, ministrando a palavra de Deus. E domingo passado, quando ele me disse que eu iria pregar hoje, eu falei, Senhor Espírito Santo, sobre o que é que eu vou falar? E aí lembrei que hoje também era o Dia da Mulher. Falei, bom, eu acho que eu vou falar sobre uma mulher, mas não tinha noção. E dormi pensando naquilo, e na segunda-feira de manhã, por favor, podem sentar. Na segunda-feira de manhã, eu já tinha no meu coração falar sobre uma mulher especial, que é a rainha Esther. Esther, ela era uma mulher cheia da presença de Deus, mas ela não podia falar, verbalizar o nome deste Deus, por ser judia e por ter omitido, escondido a sua natureza de judeu, de judia. Então vamos abrir nossa Bíblia em Esther 3, a partir do número 7 até o 15. Ele é um texto um pouco extenso, mas vale a pena amanhã vocês lerem por inteiro. 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Assuero, foi lançado Apur, isto é, a sorte, diante de Ramã, para cada dia e para cada mês, até o mês de Adar, que é o 12º mês. E disse Ramã ao rei Assuero, existe um povo espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do seu reino. As suas leis são diferentes das de todos os povos, e eles não observam as leis do rei. Por isso, ao rei não é proveitoso deixá-los. Se agradar ao rei, escreva-se que sejam destruídos, e eu pesarei 10.000 talentos de prata e porei nas mãos dos que fizerem a obra, para que sejam dados ao tesouro do rei. Então o rei tirou o anel da sua mão e o deu a Ramã, filho de Amedata, o Agagita, inimigos dos judeus. E disse o rei a Amã, a prata proposta seja para ti, e deste modo também este povo, para que deles faça o que bem te parecer. E aí vem o decreto para destruir os judeus. Então foram chamados os escrivães do reino no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e foi escrito conforme tudo que mandou Ramã aos príncipes do rei, e aos capitães que estavam sobre cada província, e aos príncipes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, foi escrito e selado com o anel do rei. E foram enviadas cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para destruírem, para matarem e para exterminarem todos os judeus, desde os jovens até o mais velho, meninos e meninas, mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e para apoderarem-se dos seus despojos.
Uma cópia do escrito que determinava este decreto em cada província foi publicada a todos os povos, a fim de que estivessem preparados para aquele dia. E saíram os correios, os mensageiros, impelidos por ordem do rei. E o decreto foi proclamado em Suzã, que era a capital do reino. E o rei e Amã estavam assentados a beber. A cidade de Suzã, porém, estava comovida. Meus irmãos, a história de Esther é um livro maravilhoso, muito lido, principalmente para o povo judeu. Esther, ela foi uma rainha que ela arriscou a vida pelo seu povo. Ela era uma menina judia, órfã, que foi criada por um primo. Ela chama de tio, mas na verdade era um primo, filho de um tio. E o livro de Esther, ele é permeado pela presença de Deus. Embora ela não pronunciasse esse nome, como eu já disse. Mas se nós formos ver os escritos hebraicos, nós vemos o santo nome de Deus, né? No tetragrama, que a gente sabe que o tetragrama é a letra YHWH, que quer dizer Jeová. Então, nos manuscritos originais, a gente encontra 4 casos distintos e alguns acrósticos que revela, que atesta que eles seguiam o nosso Deus. E o rei Assuero ou Xerxes, ele teve um desentendimento com a sua esposa Vasti. Nós já lemos isso, né? Já passou filmes. E ele fica muito desgostoso pela desobediência dela e há uma ruptura, uma separação. E ele convoca todas as moças do reino, as moças bonitas, virgens, para que ele pudesse escolher uma esposa. E o tio de Esther, que trabalhava no palácio, consegue convencer Esther a participar deste concurso. E não só a beleza de Esther, mas a bondade dessa mulher cativava todos ao seu redor. E ali ficaram 12 meses em preparação para ver quem seria a Felizarda a se tornar rainha da Pérsia, a rainha de 127 províncias. Esther se destacava e obtinha a admiração de todos os que a rodeavam. Esther já tinha um brilho próprio, o brilho de Deus. E essa mulher ganha esse concurso e ela é escolhida por esse rei para ser a sua nova esposa. E nesse dia ele decreta, né, um descanso na província para que todo mundo pudesse comemorar a nova esposa dele. E a vida de Esther já fazia diferença neste ambiente. Quem tem a luz de Deus faz a diferença em qualquer lugar que entrar. Nós, como mulheres, nós temos o brilho de Jesus, o brilho de Deus, o brilho do Espírito Santo. E Esther carregava esse brilho. Nós temos que fazer diferença também, e hoje eu falo especialmente para as mulheres, para as irmãs em Cristo. E falei isso ontem no jantar, que nós temos que fazer a diferença onde nós colocarmos a planta dos pés. Nós temos por obrigação de que quem nos olha dizer, ali é uma mulher de Deus.
com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com as nossas vestimentas. Nós temos que ser pessoas diferenciadas, porque nós somos pessoas separadas, privilegiadas, por sermos servas do Senhor. Esther era essa serva. E ela, quando foi escolhida rainha, ela achava que ela já tinha cumprido a sua parte. Bom, eu fui escolhida rainha, mas mal sabia ela com que propósito Deus teria colocado Esther ali. E logo ela saberia, né? Por quê? Porque Deus, Ele se move em propósitos. Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. E todos os propósitos irão se cumprir. Nós queiramos ou não. Depende da nossa atitude. Depende do terreno que Ele encontrar para plantar em nossa vida. Então, tomemos cuidado com as nossas atitudes, né? Porque os propósitos que Deus tem para nós são cumpridos. Esther não se tornou rainha apenas porque era bela. Deus a fez bela porque queria usar a sua influência. A soberania de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é inexplicável. Ele usa quem Ele quer. E Ele não recebe ordens de ninguém. Não adianta nós tentarmos negociar com Deus. Deus não recebe ordens, mas Ele recebe súplica. Ele recebe jejum. Ele recebe oração. Ele escuta um coração contrito, um coração quebrantado. E, meus amados, eu disse essa semana na oração da manhã, né? Que neste mundo Deus tem planos e não problemas. E no céu nunca ocorre pânico. Na nossa vida, sim. Nós fazemos às vezes da nossa vida um pânico, um estresse. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, não tem pânico lá em cima. E um dia, com a graça e a misericórdia de Deus, nós iremos conferir isso pessoalmente, né, na sua glória. E o livro de Esther, ele nos conta que Ramã era um príncipe do reino da Pérsia. Mas infelizmente, ou felizmente, ele descobriu a origem de Mardoqueu, ou Mardocai. Ele descobriu que ele era um judeu. E ele odiava ferrenhamente este povo. Mas ele não sabia que era o povo eleito de Deus, né? E tenta se vingar de todos os judeus, matando todo o povo. E ao saber do massacre que Ramã estava organizando, Mardoqueu pede a Esther, manda um mensageiro e pede que a rainha use de sua posição para falar com o rei e mude aquela situação. Mas a Esther olha ao seu redor e vê apenas o que está à sua frente, ao invés de olhar para o seu propósito. Esther entra num lugar muito perigoso, onde muitos chamamos e nós adoramos estar, que é a zona de conforto. Era muito mais fácil para ela, né? Se manter numa situação cômoda, segura, escondendo a sua origem judia e sem tomar conhecimento do que poderia acontecer ao seu povo. E aqui eu faço uma reflexão para nós, mulheres e também aos homens, mas especialmente a mulher. Como nós também gostamos de estar na nossa zona de conforto. Quando é oferecido um cargo, quando é oferecido uma atribuição, um trabalho, seja onde for, mas eu aqui quero falar na igreja. Não posso ir à noite no coral, por isso, por aquilo, não posso participar da orquestra, não posso ir na igreja de manhã, porque é um horário de trabalho em casa, ou enfim. Irmãos,
a zona de conforto nos leva à preguiça, à acomodação. E Deus não gosta de povo acomodado. Deus gosta de povo, quando ele é chamado, aceite o chamamento de Deus. Não espere estar capacitado para aceitar qualquer atribuição que Deus colocar em sua mão. Pegue. E aí você se capacita, e aí você estuda, e aí você sai para fazer visita, e você trabalha na obra de Deus. Quer melhor coisa do que trabalhar na obra do Senhor, do Rei? Então vamos estar atento a isso. Vamos agradecer e agarrar o que Deus colocar na nossa mão. E nessa zona de conforto, eu sempre comento que tempo, não tenho tempo? Tem. Tempo é questão de prioridade, mas eu sempre acrescento com o meu marido, é questão de preferência ou é de prioridade? Eu faço só aquilo que eu quero ou eu faço só aquilo que eu julgo importante? É uma coisa para se refletir bastante. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, todos os oficiais do rei e o povo da província do império sabem que existe uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no seu pátio interno, né, na ala dele, sem ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para essa pessoa e lhe poupe a vida. E assim Esther pensa que ela pode ser morta. E aí, Mardoqueu fica muito preocupado com essa situação. E fala, o que vamos fazer, né? E na vida da gente, meus irmãos, sempre tem um Mardoqueu. Que quando nós estamos em momentos difíceis, ele é usado por Deus para lembrar que os planos de Deus nunca falham. Pensem quem é o Mardoqueu que você tem na sua vida e valorize esse Mardoqueu. E quando Mardoqueu recebe a resposta de Esther, ele manda lhe dizer: não pense pelo fato de que você estar no palácio do rei, de todos os judeus e só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Olhem a fé deste homem. Socorro e livramento virão de outra parte. Ou seja, se você não quer se expor, se você está com medo de ser morta, Deus mandará um livramento. Ele foi criou Esther na cultura judaica, debaixo das leis de Deus. Então ele tinha uma fé muito grande. Ele sabia que de alguma forma Deus iria mandar um livramento para o seu povo. E ele complementa: a sua família também morrerá. E quem sabe, se não foi por um momento como este, que você chegou à posição de rainha? E nesse momento, Esther se comove. Esther, porque ela tinha um coração bom. Esther manda então esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam e não bebam por 3 dias e 3 noites. E eu e minhas criadas também jejuaremos, como vocês. Depois disto eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Ou seja, ela estava disposta a dar sua vida para o seu povo, para o povo de Deus. E a influência que nós temos hoje
né, nós também temos um propósito onde nós habitamos, nas áreas que nós temos influência, nas áreas da nossa família, nas áreas do nosso trabalho, nas áreas da nossa igreja, enfim. E Deus, Ele não precisava de você, de mim, né? Mas Ele escolheu permitir que nós participássemos da sua obra, como Esther participou. Esther foi a ferramenta que Deus usou para evitar que o massacre judeu acontecesse. E Deus criou Esther com todas as ferramentas necessárias para chegar onde Ele precisava que ela chegasse, para usá-la como influência naquele lugar. E Deus estabeleceu a Esther como autoridade em uma geração, na sua geração, em seu país, do lugar onde ela vivia. Confiou nela, depositou a capacidade e todos os instrumentos necessários para torná-la rainha e salvar o seu povo. E Esther se prepara para este grande momento. Como Deus nos prepara para os grandes momentos, né? Este é o nosso momento. Esta é a nossa vez. E o Senhor nos criou e nos dotou com um propósito especial. Aprenda, eu disse ontem, aprenda a ouvir a voz de Deus, porque nós somos uma geração escolhida, nós somos uma geração separada. Nós só temos privilégio nisso. Não é fácil servir a Deus. Eu já disse isso várias vezes. Não é fácil servir a Deus. Você tem que renunciar a muita coisa, as coisas do mundo que dão prazer. Mas o que nós ganhamos quando nós entregamos a vida a Jesus, por aquele que morreu por mim e por você, não há dinheiro que pague isso. Não há retrocesso, não há volta para quem conhece este Deus maravilhoso. Para quem tem um encontro genuíno com Deus, não tem retrocesso, não tem mais volta. A menos que você queira perder a sua salvação. Nada se compara ao amor que Deus tem por nós, que Jesus tem por nós. Nada pode ser trocado por isso. E a jovem Esther, que sempre havia revelado modos afáveis, provar agora que era feita da fibra de heróis. E esta situação de crise revelou o poder da sua vida. Ela estava pronta a submeter a sua vida aos seus planos, desejava fazer a vontade de Deus e disse: vai, ajunta todos os que estão em Suzã, e jejuai comigo e eu com as minhas moças. E por que Esther falou em jejum? Porque o jejum nos fortifica espiritualmente. Quando nós debilitamos a nossa carne, nós fortificamos o nosso espírito. E foi o que Esther fez. Esther jejuou e orou por 3 dias. Para que Deus lhe desse estratégia de como ela conseguiria chegar neste rei, que não sabia que ela havia omitido a sua origem. Imagina um rei que detesta judeu se expor a esse ponto. Em 127 províncias, a mulher dele era uma judia. Como que ela conseguiria falar isso para ele? Mas Esther estava agora pronta a identificar-se com o seu povo. O seu apelo ao jejum era uma chamada à oração. E reconheceu que não tinha qualquer poder, que embora a rainha, ela dependia totalmente da graça, da misericórdia de Deus. E ela sente que o alicerce da sua raça estava abalado. E assim como nós,
quando nós defendemos a nossa raiz e a nossa família. Irmãs, neste Dia da Mulher, nós não podemos deixar que as raízes da nossa casa sejam abaladas do nosso lar. Nós não podemos deixar que o inimigo faça morada dentro da nossa casa. Mas nós somos um para-raio. Nós somos um para-raio dentro da nossa casa. Nós atraímos coisas boas e coisas ruins, dependendo do nosso comportamento. Então isso é muito sério. O que fazemos com os nossos filhos, o que fazemos com os nossos netos, como vivemos? Estamos criando-os debaixo da cobertura de Deus? As nossas ações falam mais alto que qualquer palavra. Então pensemos nisso. Fechemos a porta da nossa casa para o nosso inimigo, né? Pedimos a misericórdia de Deus que coloque os seus anjos sempre a defender a nossa casa, como Esther estava defendendo o seu povo dentro daquele palácio majestoso. E o auxílio para os judeus só poderia vir do Senhor, o Deus de Israel. Portanto, ela planejou fortalecer o seu trono celestial com oração nesses 3 dias e nessas 3 noites. E ela estava profundamente consciente de que precisava da orientação de Deus. Ela queria estar segura de que a missão de que estava incumbida era indicada por Ele. Sabia que Deus se revelava em tudo na sua vida. E se revelava na resposta que ela estava esperando. E a quem ela pediria conselho, senão aquele que é a fonte de toda sabedoria e que a distribuía em resposta à sua oração. E disse: assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo eu pereço. Ela havia queimado todas as pontes que ela tinha na sua retaguarda. Ela só tinha a retaguarda de Deus e mais ninguém. E também, quem tem a retaguarda de Deus não precisa de mais ninguém. Não é verdade? Quando nós temos a cobertura de Deus, a retaguarda de Deus, o Espírito Santo do lado, nós não precisamos de mais nada. Porque todas as portas se abrem. E é essa couraça que nós devemos ter todos os dias em nossa vida. E depois dos dias de oração, Esther enfeita-se meticulosamente. Ela já era linda, ela se arruma, ela se esmera e foi ao rei, que aparentemente estava ocupada com os assuntos do reino. E quando ele a viu, o seu coração foi tocado. E ele estende o seu cetro de ouro para ela. E ela diz: pelo menos eu estou salva, momentaneamente, né? Porque assim que ele estendesse o cetro, queria dizer que a sua vida foi preservada. E ele diz, todo apaixonado: qual é o teu pedido, rainha Esther? E te será dado. Né? A Bíblia fala, até metade do meu reino eu te darei. E ela fala, a primeira parte da minha oração foi ouvida. A vida dela foi poupada. E Deus aí deixa entreaberto a porta da salvação para o seu povo. Ela não tinha orado em vão, apenas por sabedoria. Porque ela sentiu que aquela ainda não era a ocasião, ainda não era o lugar para o seu pedido urgente. E o seu discernimento quanto a esta citação revela que Esther era uma mulher muito sábia, com perfeito domínio das suas emoções. Uma pessoa que não precisava tomar decisões apressadas. Eu disse na última pregação, para quem estava aqui, que decisões apressadas levam a resultados indesejados.
E Esther não tinha pressa, porque ela sabia que Deus ia mostrar para ela o momento exato dela chegar no seu rei e fazer aquele pedido tão difícil. E ela também reconhecia, muito naturalmente, que o caminho do coração do homem também passa pelo estômago, como muitos aqui, né? Mas ela fala, eu vou fazer um banquete e durante essa refeição eu falarei com o rei. Mas ela chama também Ramã e diz que gostaria que ele também estivesse presente. Olha a estratégia dessa mulher. Mulher tem que ter estratégia. Tem que saber como lidar com as situações, esperar o momento adequado e agir. E ter atitudes. E é o que Esther estava esperando. Esther avança cuidadosamente, passo a passo, dependendo totalmente de Deus. Mas ela sabia que ela precisava ganhar mais um pouquinho de tempo. Deus ainda disse, minha filha, ainda não é a hora. E ela diz para o rei, voltem amanhã os dois. Você, meu rei e Ramã. E provou assim que Deus estava a orientá-la. E nessa noite, o rei não consegue dormir. E um cortesão leva-lhe um livro de registro, um livro de crônicas. E o rei descobre que Mardoqueu, há tempos atrás, tinha poupado a sua vida, tinha livrado de um atentado por 2 súditos. Mas que isto não tinha sido recompensado. Ramã deu um jeito de esconder o detalhe que era Mardoqueu quem tinha salvado a vida do rei. Só que isso estava, Deus escreve, né? Estava relatado ali nas crônicas do palácio, que Mardoqueu tinha sido o anjo da guarda, vamos assim dizer. E nesse tempo, Ramã manda construir uma forca de 23 metros de altura para enforcar Mardoqueu. Ele falou, vão morrer os judeus e eu ainda vou, além de morto, ainda vou enforcar esta pessoa. Porque Ramã não se curvava ao rei Assuero. Quando ele passava, todo mundo fazia reverência. E ele pensava, a reverência é só para o meu Deus. E não para esse Deus de carne que é... Deus de carne não, o príncipe, né? Que ele era considerado como se fosse um príncipe dentro daquele palácio. E ele não se dobrava. E Mardoqueu tinha um ódio terrível, terrível. Ramã tinha um ódio muito grande de Mardoqueu. E no dia seguinte, durante a refeição, Esther revelou seu pedido ao rei. De modo comovente, suplicou ao rei pela vida do seu povo e pela sua própria vida. E disse, Senhor, se ainda por servos e servas, você, o Senhor, nos vendessem, calar-me-ia, disse ela. E não era simplesmente a vida dos judeus que pendiam nessa balança. Estava também a vida do rei. Porque ela, como conhecedora das palavras de Deus, da Bíblia, da vida como é, ela sabia que a mão de Deus pesaria muito sobre o marido dela se ele fizesse aquela matança. E ela amava o rei, ela amava o seu marido e não queria que nada de mal lhe acontecesse. E ela sabia que aquele povo, como diz a Bíblia, era a menina dos seus olhos, né? O povo judeu. E aí, o dedo de Esther, quando ele fala, mas quem? Ela revela, né, o que estaria acontecendo, o que iria acontecer com o seu povo judeu. E ele fala, mas quem? Quem é esse que me levou a publicar tal edito, em outras palavras? E ela, com o seu dedo, aponta para Ramã, um dos seus hóspedes, o súdito mais importante, e disse, foi esse homem ímpio aí. Ramã, respondeu ela. E aí tudo se torna claro.
A forca que havia se levantado perto da casa de Hamã esperava pela execução de Mardoqueu. E daí, Esther havia não só salvado a sua vida, mas uma raça inteira. E o Novo Testamento diz que os cristãos brilharão como luzes neste mundo, como estrelas cintilantes na noite, como era o nome Esther. E ele diz: escreve o que te parecer bem a respeito dos judeus. Eu assinarei e selá-lo-ei com o meu anel. E assim foi feito. E os editos foram espalhados, dizendo que o rei, havia permitido que se lutassem e não que eles morressem sem nem saber o que estava acontecendo, porque eles seriam pegos de surpresa. E aí há uma vitória do povo judeu, né, que luta muitos milhões, a Bíblia fala em milhões, desse povo, dessas 127 províncias, são mortos e a vitória é dos judeus. E esse dia de alegria tornou-se um dia de comemoração. A festa do Purim foi instituída. Pur quer dizer sorte. Foi aquele dia que se lançou a sorte e que foi determinado a morte dos judeus. E este dia, todos os anos, quando o Purim é celebrado, e eu estava comentando com meu marido hoje, o mês de Adar é o mês de março. Pastor Daniel é expert em hebraico. E neste dia, o dia 13 foi o dia da batalha, o dia 14 foi um dia de repouso, e o dia 15 foi instituído naquela época como o dia de Purim, que é o dia comemorado. E até hoje os hebreus comemoram e leem todos os anos o livro de Esther nesse dia. E este dia de Purim, este ano, será comemorado no dia 13 de março. E eu não sabia desse detalhe quando eu resolvi falar de Esther. Mas Deus não dá ponto sem nó, como nós dizemos, E aqui estamos nós, celebrando, quase aí o dia de Purim, e ouvindo sobre Esther. E finalizando, eu quero falar para você que que Esther preparou o caminho, Preparou o caminho se tornando esposa do rei, mas era um caminho desconhecido para ela, E Deus prepara a vinda de Cristo. Por quê? É claro que Deus não deixaria esse povo ser dizimado, porque é o povo prometido por Deus, por Ele. Mas é daí que vem as gerações que foram salvas, essa raça nobre aos olhos de Deus, foi salva, e daí, na genealogia, até Cristo, o nosso Salvador. E através dela, Deus mostrou também que a sua direção está ao dispor dos seus seguidores para tomarem decisões. E Ele sempre está ao nosso lado, falando qual o melhor momento, qual a melhor escolha. E nós só temos essa intimidade, e nós só aprendemos a ouvir a resposta de Deus quando nós meditamos, quando nós conhecemos a sua palavra. É impossível ter intimidade com Deus se nós não conhecermos. Isso aqui é a maior carta de amor que Deus escreveu aos seus filhos. Olha o privilégio. Você pode ler uma carta de amor todos os dias. É só você abrir. E você terá o direcionamento. A Bíblia é mais recente do que o jornal de amanhã. Porque está tudo escrito aqui. Tudo que vai acontecer.
Então, essas decisões, elas devem ser baseadas na palavra de Deus. João fala isso em 14, 21. Testadas pela oração, em Tiago 1,5. E pelo conselho dos outros, em Provérbio 15, 22. E dependendo de uma certeza íntima e de portas abertas por Deus. E finalizando, eu quero deixar aqui uma reflexão para nós mulheres. Para as mulheres de nossa igreja, para as mulheres em Cristo. Pensa bem, você quer ser rainha neste mundo? Alguma de nós quer ser rainha neste mundo? Ou nós queremos ser princesas no céu? O que é melhor? Aproveitarmos, não que seja ruim, aproveitarmos as coisas boas, devemos aproveitar as coisas boas que Deus deixou nesse mundo. Mas tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E eu, como mulher, eu quero que Deus me olhe e diga: esta é uma filha de quem eu tenho orgulho de ser pai. Pensa bem nisso. O teu pai, o teu marido, os teus filhos, os teus netos, têm que olhar para vocês e sentirem orgulho, e sentirem que nós somos um exemplo a ser seguido. E isso a partir do momento em que você levantou sua mão e declarou a Deus, a Jesus, que Ele é o dono, o verdadeiro salvador de nossa vida. Nós só temos que brilhar a luz de Deus. Amém? Eu não farei a oração hoje. Eu gostaria de convidar a pastora Miriam para que faça essa oração por nós todas, pelo círculo de oração, porque esta pastora, ela comanda e ela arrebanha o rebanho, as suas ovelhas, como eu sempre falo, né? E nada mais justo que hoje ela ministre essa bênção nas nossas vidas. E nós somos inteiramente grata a Ti, pastora Miriam, por tudo o que a senhora faz por nós, como suas filhas, como suas ovelhas. E eu tenho certeza que em nossas orações, nós sempre rogamos pela sua vida, pela sua saúde, e que Deus nos dê muitos e muitos anos, porque eu sempre, já falei isso várias vezes para a senhora, que temos Deus, mas o pilar, depois de Deus, do Espírito Santo, é a pastora Miriam, sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que quem concorda, digam amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvamos a Deus porque fomos escolhidos pelo Senhor. E como foi ministrado, cada um tem um papel no reino de Deus. E nós temos que cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Como foi dito, Esther, ela honrou para aquilo que ela foi chamada. Às vezes nós, no nosso caminhar, tem momentos que a gente acha dono de si mesmo, quando ela achou que temeu a morte, né? E às vezes quando nós estamos no nosso caminho, no caminho dessa vida, e chegamos a momentos que queremos, parece que balançar. Será que eu estou certa? Será que é por aqui? Será que é assim? Será que eu estou verdadeiramente cumprindo o meu papel? Será que eu estou agradando ao Senhor? Então é importante nós termos a convicção que estamos fazendo, como eu já disse aqui no início do culto, o que Deus estabeleceu para cada um de nós. Amém? E como já foi dito o Dia Internacional da Mulher, eu quero aqui que o Senhor cubra de bênçãos, de sabedoria, de discernimento, e que vocês sejam cheias do Espírito Santo de Deus.
Porque quem é cheia ou cheio do Espírito Santo de Deus, nada pode ser alvo de abalo. Porque o Espírito do Senhor vai nos conduzir com convicção que estamos dependendo do Senhor. Não estamos confiando na nossa força, na força do nosso braço, mas no braço forte do nosso Deus. Eu gostaria de convidar as que desejarem, todas as mulheres, para vir na frente, e os homens também vão interceder por nós. Vamos agradecer a Deus, porque tivemos um culto abençoado pelo Senhor. E que nós possamos verdadeiramente ter a convicção do nosso chamado. E nada pode interpor. Não que não possa, pode, o inimigo ele não desiste. Mas que nós possamos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e nós olhando para a palavra do Senhor, sabemos que o Senhor é fiel, é fiel, é fiel. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo privilégio que temos de entrar na Tua presença, Senhor, a qualquer instante, a qualquer momento, em qualquer situação, e que o Senhor nos conhece de uma forma muito íntima e especial. A Tua palavra diz, Senhor, que antes que saia uma palavra dos nossos lábios, o Senhor já conhece. E eu quero, Senhor, neste momento, apresentar cada uma das Tuas filhas que aqui se encontra, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, esquadrinhar, Senhor, os seus corações. Que o Senhor venha sondar o coração de cada uma das Tuas filhas, os nossos corações, ó Pai. Examinar de uma forma muito especial, para ver, Senhor, se há algum caminho, algum pensamento, alguma coisa, Pai querido, que não agradamos a Ti. E que o Senhor venha, pelo poder do Teu Espírito Santo, inclinar o nosso coração, inclinar o nosso desejo, inclinar a nossa vontade para aquilo que honra a Ti, para aquilo que agrada a Ti, para aquilo que o Senhor estabeleceu para cada uma de nós. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir a Tua bênção sobre cada vida. O Senhor conhece cada uma delas. Foi o Senhor que a formou, foi o Senhor que a criou. Ó Santo Yandiaçu e Tecanta, Lamanaçu Terianda, Teimalaçu Tecanta, Ramasterianda. Santo, 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 Santo és Tu, Senhor. Pai querido, pelo poder do Teu Espírito, vai no mais oculto de cada vida, de cada coração. Vai, Senhor, derramando a Tua unção, o Teu poder, que despedaça, Pai, todo julgo, todo mal, tudo que não procede de Ti. E ordena a Tua bênção, Senhor. Ordena a Tua bênção, ordena a Tua bênção, ordena a Tua bênção. A Tua bênção enriquece, não acrescenta dores. Ó Santo canta Lamassuribianda, Santo de Israel, em nome do Senhor Jesus. Abraça cada uma das Tuas filhas nesta noite. Abraça com os Teus braços de amor. Enche da Tua paz, a paz que excede todo entendimento, para guardar os nossos corações, os nossos pensamentos
debaixo do teu querer, ó Deus querido. Somos carentes de ti, dependemos de ti, Senhor. E eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, uma bênção especial a cada uma das tuas filhas que aqui se encontram, a cada lar aqui representado. Entra, Senhor, entra, Jesus, e faz milagre, faz aquilo que nós não conseguimos, ó Deus, não somos capazes, mas o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso e pode todas as coisas. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Faça milagre em nossas vidas, Pai, para a glória, para a honra do teu nome, e que possamos honrar o teu nome, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, também te apresento a tua igreja, cada um que aqui está, cada família, aqueles que estão assistindo, Senhor, pela mídia. Alcança, Senhor, com a tua mão forte e poderosa, porque o Senhor é bom e fiel, e não há, Senhor, lugar que o Senhor não possa alcançar. Não há ninguém que o Senhor não possa alcançar, para abençoar, para libertar, para salvar. Ó Santo de Israel, em nome de Jesus, somos gratos a Ti pelo privilégio que temos de entrar na Tua presença e chamá-lo de Pai, e chamá-lo de Pai, chamá-lo de Pai nosso. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada, debaixo da Tua boa e poderosa mão, Senhor, pois precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti, precisamos de Ti. Pai, eu quero neste momento te apresentar a minha cunhada Fátima, que amanhã vai passar por um cateterismo. Alcança, dá livramento, guarda, Senhor, porque o Senhor é bom, dono da vida. Pai, em nome de Jesus, a irmã Cleusa, alcança cada uma das tuas filhas que estão enfermas, que precisam de uma bênção. Pai, todo o nosso ministério, estenda as tuas mãos. Faz coisas novas em nosso meio, Jesus. Queremos ver o Teu agir nas nossas vidas, no nosso meio, Senhor. Glória, glória, glória para Ti, Senhor. Ao Teu nome, Senhor. Nós dependemos de Ti, para que possamos, Senhor, agradar a Ti e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu posso dar a bênção cantada hoje, já que é o culto da mulher? O irmão Pedro nos ensinou e muita gente conhece. É a bênção, a mesma bênção, só que cantada, amém? A graça de nosso Senhor e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja em nós. Amém. Amém. Glória a Jesus.